Olá pessoal, aqui é Alexandro Sales. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a instalação do Debian 10, que saiu semana passada praticamente, a versão Buster, né, apelidada de Buster. A ideia é que seja simples, a gente vai ser bem objetivo, eu vou dar uma acelerada em alguns pontos do vídeo, porque costuma demorar um pouco, né, a instalação, baixar pacotes e tal. Mas vamos fazer uma instalação bem simples. Eu já estou trabalhando com o Debian 10 desde que lançaram, né, liberaram, né, a versão oficial dele, não teste, né, ele virou o status de stable, mas estou usando de forma, no caso, fiz um upgrade da minha versão 9 para 10 no meu notebook, desktop de casa, na empresa. Ainda não fiz a instalação do sistema do zero, e é o que a gente vai fazer aqui juntinho. A gente vai aprender junto se teve alguma mudança ou não. Não faço nem ideia, eu não tive muito tempo esses últimos dias para dar uma atualizada, então a gente vai ser meio que pego de surpresa. Eu acredito que não vai mudar muita coisa, deve ter um design, digamos assim, melhorado, mas vamos fazer também uma instalação simples, então acredito que não teremos problemas maiores com isso. O primeiro passo que vamos fazer é baixar a imagem do Debian. No site debian.org, a gente tem aqui do lado direito da tela, superior direito, temos Baixe o Debian 10. É só dar um clique, ele vai baixar para 64 bits, beleza? Só mandar salvar, é uma imagem mínima, né, que é uma NetInsta, ela vem com 334 megas e é perfeita para o que vamos fazer, que nós no caso não vamos fazer uma instalação complexa nem nada, até mesmo quando eu uso em desktop eu costumo instalar essa versão e vou fazendo a instalação manual dos pacotes que eu uso no dia a dia. Eu uso o GNOME Shell, vou lá, instalo apt-get, instalo o GNOME Shell, vou colocando o Firefox depois. Alguns pacotes eu pego direto dos repositórios oficiais, como o LibreOffice, mas isso é para ambiente desktop. Para o ambiente que a gente vai montar, é só baixar essa instalação aqui, essa imagem, desculpe, e fazer a instalação. Eu já tenho ela baixada, vou apenas pegar, abrir o meu VirtualBox, né? A gente vai criar uma máquina aqui, para quem ainda não viu como é que cria, não tem segredo nenhum, mas vamos fazer juntos aqui. Vamos clicar em novo, o VirtualBox já instalado, vamos dar um nome para essa máquina. Eu vou colocar Verdana Tech Lab 2019-07, porque a gente vai liberar ela depois para a comunidade já com o GLPI e os Zabbix instalados, Zabbix GLPI, para a comunidade poder usar essa máquina depois em laboratórios. Então, pessoal, vamos selecionar aqui o tipo do sistema operacional, vamos selecionar Linux, e aqui a versão, que no caso é a distribuição, nós vamos selecionar Debian 64 bits. Vamos avançar, aqui ele pergunta quanto de memória desejamos liberar para essa máquina virtual. No caso, a 1024 é mais que suficiente para o que a gente vai usar. Vamos clicar em criar, ele vai criar uma imagem de forma VDI, dinamicamente alocado, e aqui ele pergunta o tamanho do disco, né? 8 GB é mais do que o suficiente para laboratório, pessoal. A menos que você queira ter um outro fim para isso, mas aí eu aconselharia não usar um virtualizador como o VirtualBox. Ele para laboratório é perfeito, não tenho nada a reclamar, mas para produção eu não uso. Aí a gente já teria que trabalhar em outro virtualizador, certo? Aí vai do que você tem o Hyper-V, a gente na empresa usa o Proxmox, entendeu? Então vamos lá, 8 GB, criar, máquina criada. Só que essa máquina, se você for dar boot, ela vai dar um erro falando que não tem um sistema instalado, né? Então vamos lá, clicar aqui com o botão nela, você tem configurações da máquina. E aqui a gente vai selecionar a unidade de armazenamento, esse aqui é o CD-ROM, vocês vejam que ele está vazio. Vamos selecionar arquivo de disco óptico virtual, que no caso é a imagem Debian que eu baixei, que vocês baixaram aí. Ela tem o nome com a extensão .iso, que é uma imagem ISO. Vamos selecionar essa imagem como disco bootável, que para quem não tem intimidade nenhuma com isso, seria a mesma coisa que colocar um CD bootável na gavetinha do teu CD-ROM e avançar, ok? Para formatar uma máquina. Damos o ok e vamos iniciar a máquina.
Vou fechar essa janelinha aqui para a gente manter foco. Navegador web, vou fechar também, não tem por que usar. Pronto, estamos aqui na tela inicial de instalação. Eu vou usar o modo gráfico que vai atender todo mundo. A instalação que eu vou fazer vai ser super simples, sem nada demais. Vamos fazer apenas a instalação básica do sistema operacional. Não vamos nos preocupar com relação a particionamento de disco, não vamos entrar nesse mérito, porque se você vai colocar um servidor em produção, o indicado é que você entenda bem como funciona um sistema operacional que vai suportar a tua aplicação. O GLP é uma aplicação simples, então dá para colocar de qualquer jeito. Ele vai funcionar, mas você acaba inserindo riscos no teu ambiente desnecessariamente. Então, haja com cautela. Se vai virar para produção, entenda exatamente o que você está fazendo, o que você vai precisar, porque o dia que o sistema parar, você vai precisar voltar ele o mais rápido possível e você pode, por algum motivo, não estar pronto o suficiente, né, em conhecimentos, até materiais de apoio e tal. Então o interessante é ter bastante cautela na hora, beleza? Essa primeira tela que ele vai perguntar quanto ao idioma, né? Nós vamos selecionar português brasileiro. Temos aqui, ó, português Brasil. Vamos clicar em continuar. Localidade, ele pergunta se nós estamos no Brasil, em Portugal ou alguma outra localidade. Vamos selecionar Brasil. Aqui é o teclado, no caso layout do teclado, vamos selecionar o português brasileiro mesmo, que é a posição das teclas, né, no nosso teclado, a BNT2. E agora ele começa já a carregar os componentes da instalação. Aí ele vai checar questões de hardware, ver o que você tem, o que a tua máquina, né, tem de hardware, discos e tudo mais, para preparar o instalador. Agora ele está pegando a rede. É interessante, principalmente quem tem pouco conhecimento, tá numa rede com IP dinâmico, para você não perder tempo configurando rede, certo? É interessantíssimo isso, por caso contrário você pode acabar perdendo um tempo valioso aí e perdendo foco. Se o foco for seguir um curso, por exemplo, GLPI, ou Zabbix, ou Samba, qualquer conteúdo que seja, se você perde muito tempo nessa etapa de rede, o que não quer dizer que é indispensável, mas você pode acabar se frustrando, perdendo tempo em algo que não agregaria muito valor. Por isso até que a gente distribui, né, as VMs aí do nosso laboratório, a mesma VM que nós usamos em aula, né, quando vamos em company. A ideia é facilitar e manter o foco, que o foco do treinamento, por exemplo, não é sistema operacional, não é configuração de rede, o foco é uma ferramenta específica. Então, a gente vê a instalação para que o aluno seja autossuficiente, de certa forma, para prover seus laboratórios, mas o foco em específico é no treinamento da ferramenta e não do sistema operacional. Aqui ele pede para a gente cadastrar um hostname, nós vamos dar o nome de Verdana Tech Lab. Acho que eu vou pôr tudo maiúsculo. 2019-07, beleza? Vamos continuar. Ele pede o nome do domínio, essa máquina não é membro de domínio nenhum, então vamos avançar. Ele pede uma senha de root, vou colocar uma senha de 1 a 6, como é uma máquina de laboratório, a menos que o Debian agora tenha aplicado alguma política de segurança, como eu disse, eu ainda não fiz a instalação, essa senha vai ser aceita, não vai ter problema nenhum. Vamos continuar. Aqui ele pede um nome para o novo usuário. Vou usar aqui Verdana. Aí eu já uso caixa baixa. Verdana Tech. Continuo. Ele já dá um nome de login. Escolho uma senha. Novamente vamos de 1 a 6. A ideia, pessoal, a questão de segurança não é foco. Beleza? Por isso que eu estou colocando senha de 1 a 6. A ideia principal
é que tenhamos um sistema no ar para laboratório. Então a gente baixa o nível de segurança para não inserir complexidade no ambiente e a gente conseguir correr com o curso, entendeu? Então senha de 1 a 6 não é para ser criticada a questão de segurança. Se você vai pôr em produção, óbvio que você não pode usar uma senha dessa. Eu selecionei ali o estado que eu estou em Pernambuco, agora ele está detectando o disco e vamos começar com os particionamentos. Aqui ele fala assistido, usar o disco inteiro, usar volumes virtuais, criptografado, ou quero fazer o particionamento manual. Como eu disse que a intenção é a gente fazer uma instalação rápida e não vamos focar em detalhes de segurança, performance, fazer uma instalação muito básica, nós vamos usar então o disco inteiro e de forma assistida. O sistema vai fazer para a gente o que tem que ser feito e a gente não perde tempo. Aqui ele já detectou, né, o nosso HD de 8 GB, o HD virtual que a gente criou, e vamos simplesmente deixar ele selecionado e clicar em continuar. Aqui ele pergunta se eu quero colocar todos os arquivos em uma partição, se eu quero particionar home separado, se eu quero home barra var. Não vamos nos ater a isso, vamos selecionar a primeira opção, né, que já está, e vamos continuar todos os arquivos na mesma partição. Então ele já prepara o nosso disco, colocando aqui 1 GB para memória swap, sobrando 7.5 GB para o nosso sistema. É pouco espaço, principalmente para a questão de produção, mas para a nossa intenção, que é o curso, que a gente vai conseguir levantar as ferramentas que a gente pretende, vai conseguir correr com o curso de forma satisfatória e dificilmente vai lotar esses 7 GB aqui, entendeu? Então vamos selecionar aqui, ó, finalizar o particionamento, escrever a mudança em disco e continuar. Se você continuar as mudanças, certo, aí ele pergunta, deseja realmente escrever as mudanças no disco? Vamos marcar em sim, perceber que ele vem clicado em não, então não saiam simplesmente clicando, né, leiam e apertem em sim e depois continuar. Feito isso, ele começa a particionar o disco, formata o disco, que já aconteceu inclusive, e agora ele já começou a copiar da imagem ISO para dentro do disco o sistema básico, que são as ferramentas, kernel do Linux, utilitários do sistema. Então ele vai fazer essa instalação agora e avançar. Vai ter uma próxima etapa, ele vai buscar alguns pacotes da internet para ver se tem alguma coisa que já foi lançada desde que essa imagem foi gerada. Por exemplo, ele cria um pacote, vamos supor o próprio kernel do Linux, existe uma atualização já para ser baixada, então ele já se conecta na internet durante a etapa de instalação, baixa a nova versão do kernel e já aplica para a gente. Isso é legal porque você já começa com o teu sistema já instalado com os softwares na última versão. Então, inclusive, essa imagem que vocês baixarem, vocês têm que se atentar para não ficarem muito tempo com ela, sempre vigiando se for replicar isso, ficar vigiando se não foi lançada uma versão nova, porque acaba tendo que fazer download de muitos arquivos na internet se você deixar para muito tempo para usar a mesma imagem. Nesse momento ele está instalando, se demorar muito eu vou avançando com o vídeo, né? Vou dar uma acelerada para a gente não perder muito tempo olhando, simplesmente passando, né, os pacotes de instalação. Até que a instalação está sendo relativamente rápida. No 9 isso demorava um pouco mais. Nessa mesma máquina, mesma configuração, não alterei minha máquina desde a última instalação que eu fiz do 9. Lembrando também que eu estou usando um SSD, pessoal. Se dependendo da tua máquina, se você estiver usando um HD normal, né, você pode ter uma experiência bem diferente com relação à performance, principalmente da instalação, né, que é cópia de arquivos e tal. Não é nem processador, que essa máquina minha aqui até que tem pouco processador, é um Core i3, mas a questão de um HD SSD faz muita diferença nessa hora no tempo de leitura em disco.
Ok, agora estamos na hora da configuração do gerenciador de pacote. Ele pergunta se eu desejo ler outro CD ou DVD, se eu baixei alguma imagem, que o Debian ele é distribuído em várias imagens de disco. Nós baixamos a NetInstall, que é a menor e mais simples deles. Você pode baixar em vários DVDs, se você quiser todos os pacotes que existem no repositório. Hoje, coisa que não é necessário devido à questão da internet, que hoje é fácil, rápida, você tem em qualquer ambiente de rede praticamente você tem internet já de banda larga. No caso, eu não tenho nenhum outro CD para ler, que aí ao invés de ir no repositório da internet e baixar os aplicativos, ele baixaria, né, dessa imagem de CD. Ele, insira o CD X, são enumerados, né? Aí você ia colocando o CD de acordo com o que ele pedisse. No nosso caso, a gente não vai usar isso, certo? Já deve ter aí uns 6 anos para mais que eu não uso essa opção, porque a gente não tem mais problema de internet, graças a Deus, né, na maioria dos ambientes que a gente trabalha. Então a gente deixa marcado não e vamos continuar. Agora ele pergunta aqui, configurar o gerenciador de pacotes, ele pergunta onde que a gente está, para que ele baixe do espelho mais próximo. Existem vários servidores ao redor do mundo, então ele pede aqui para você selecionar o teu país, tua região, para você conseguir baixar digamos assim, com a menor latência, né, de um servidor mais próximo. Então vamos selecionar Brasil, que é o país que nós estamos, e aqui existem vários servidores no Brasil. Eu geralmente não altero a configuração que vem por padrão, certo? Eu já deixo a que eles sugerem e simplesmente avanço. Aqui ele pergunta se a gente está por trás de algum proxy nessa rede. Então aqui existem os parâmetros para você configurar o proxy, o que você alimenta aqui com o proxy com autenticação, inclusive. No nosso caso, a gente está direto conectado à internet, certo? Não tem bloqueio nenhum, não tem autenticação nenhuma. Então simplesmente clique em continuar. Agora ele já está configurando o apt, né, que é a ferramenta de instalação de pacotes do Debian. Ele vai já adicionar todos os repositórios, dado a informação que a gente acabou de colocar. Já vai atualizar a lista de repositórios, ele já vai saber o que tem na internet e já vai fazer uma verificação do que tem lá, que pode estar numa versão mais recente do que ele tem aqui na máquina agora, e já vai baixar esses pacotes para instalar a versão mais atual. Bom, aqui quem já viu as outras aulas, quem já me conhece, aqui ele faz um teste de popularidade de pacotes. Isso é o seguinte, o Debian é dividido em vários CDs ou DVDs, tem a NetInstall que a gente está usando. Como é que ele seleciona o que vai e o que não vai em cada CD? Para você fazer uma instalação, seja em CD, DVD, você precisa apenas do primeiro CD, que é onde está o sistema básico, que é justamente esse NetInstall que a gente baixou. Mas vamos supor que você vai para algum lugar mais remoto, que você não tenha internet nesse lugar, e ele pede para você... Aí você baixa o primeiro CD. Então você tem aí uma mídia, né, relativamente 700 megas, e você precisa, digamos assim, contar com essa mídia em qualquer ambiente que você vá, porque você não tem internet. O que acontece? O Debian, ele elege os pacotes mais baixados e instalados pela comunidade no sistema operacional. Vamos supor, um desses pacotes certamente é o Apache, que é o servidor web que a gente trabalha até com GLPI e tal, o pacote PHP. Aqui ele pergunta se você quer participar do concurso de utilização de pacotes. Então, os pacotes mais baixados no mundo, eles tentam garantir a inclusão dele no primeiro CD. Ou seja, de repente, se você monta um ambiente tradicional, é certo que apenas com o primeiro CD você consegue fazer sua instalação sem uso ou dependência, né, da internet. Então a popularidade vem sempre assim, os mais populares estão sempre nos primeiros CDs, a regra é essa.
E como é um serviço da comunidade para favorecer toda a comunidade, inclusive nós mesmos, inclusive nos nossos servidores de produção, eu sempre recomendo o pessoal a participar, a equipe nossa, porque a gente ajuda o projeto e se beneficia mutuamente. Então, é algo da estratégia que eu sempre falo, ganha-ganha. Beleza? Então marcamos sim. Eu aconselho vocês marcarem sim, mas vocês têm a liberdade quanto a isso também. Vamos clicar em continuar. E aqui ele já pergunta o perfil de instalação que a gente quer fazer. Pelo que eu estou vendo, não mudou nada, nada, nada. Praticamente, visualmente falando, né, o background, claro, muita coisa foi alterada, mas não mudou nada do Debian 9 para o 10. A complexidade da instalação é a mesma, é bem simples. O nível primário mesmo de conhecimento, você consegue fazer a instalação. Com relação ao perfil dessa instalação, ele pergunta o que você quer fazer, aí ele tem que ambiente de área de trabalho no Debian. Nós não vamos selecionar isso porque isso aqui vai fazer com que ele instale um ambiente de produtividade meio que para escritório, ou para casa, ou para um notebook, se você estiver instalando um Note, por exemplo. Que ele vai trazer a área de trabalho, né, um gerenciador de janela, vai trazer provavelmente o Gnome, acredito que não mudou o gerenciador de janela padrão dele, vai trazer o LibreOffice, vai trazer uma série de coisas. Mesmo quando eu instalo para o meu notebook, por exemplo, eu deixo sempre marcado o servidor SSH e utilitário de sistema padrão. Isso vai trazer para a gente um ambiente minimalista, ele vai ser apenas o Linux básico com SSH, nada mais vai ser instalado para a gente. Então a gente vai ter um ambiente enxuto e pronto para você simplesmente instalar o que precisa. Eu faço isso no caso meus desktops porque eu gosto de instalar, se eu uso aquele ambiente lá que ele me sugere, né, do área de trabalho e tal, ele já vai trazer o LibreOffice na versão do Debian, o Firefox na versão do Debian, e muitas vezes eu gosto de personalizar. Por exemplo, eu adoro o Gnome Shell do Debian, para mim atende legal, é bem estável, funciona redondinho com o sistema, perfeito, mas o meu LibreOffice eu prefiro baixar do site LibreOffice.org e usar a versão que está lá, entendeu? Pegar sempre a versão mais estável do site deles e não do repositório Debian, isso é uma opção minha. Então eu prefiro já ir colocando as coisinhas do meu jeito, meio que montar à mão, né? Mas funciona legal. Se você quiser usar também em produção, no caso a área de trabalho que ele sugere, se você não tem conhecimento em Linux e quer testar um desktop Linux, eu aconselho você a usar ela. E à medida que você for aprendendo, você vai formatar muitas vezes seu computador, isso acontece, porque você sempre quer testar algo novo, e tem que ser assim mesmo, é assim que a gente aprende, e vai funcionar do mesmo jeito. Os softwares não vão estar nas mesmas versões, é claro, mas você consegue utilizar sem problema nenhum. Aí vai de você querer ou não utilizar o sistema para desktop. Mas para instalação em laboratório, sempre mínimo. É o SSH para fazer acesso remoto e os utilitários padrões de sistema. Usamos apenas isso, que aí a gente vai montar o Apache na mão, a gente vai colocar o PHP, o SQL, né, o MariaDB, e a gente vai montando, que aí a gente reforça um pouco desse aprendizado, que, querendo ou não, vai te impulsionar a conhecer um pouco mais do sistema também durante as etapas de instalação. Bom, então ele já está fazendo a instalação. Se demorar muito, a gente acaba avançando também com o vídeo. Na verdade já acabou, né? Aqui ele está perguntando se eu desejo instalar o carregador de inicialização Grub em um disco rígido. E a verdade, a gente precisa de um gerenciador de boot, ou seja, eu tenho o Debian, já está instalado, já está tudo certinho, só que eu preciso de um sistema de arranque, né, que é o boot. Eu preciso colocar o Grub, no caso, que é o padrão que ele vem, existem outras soluções, não vamos entrar nesse detalhe.
eu preciso instalar o Grub no meu HD. Então eu seleciono sim, venho em continuar e aqui eu seleciono o meu dispositivo. Vejam que, atenção que ele estava aqui, ó, informar manualmente, mas ele está listado aqui, eu preciso clicar aqui embaixo e simplesmente clicar em continuar. O que ele vai fazer é sobrescrever o registro de boot desse HD virtual, instalando o software do Grub e as instruções de boot. Agora ele já está finalizado. Vamos em continuar. E com isso já estamos reiniciando o nosso serviço, o nosso servidor. Debian instalado. Vamos inicializar o sistema para checarmos. Esse já é o primeiro boot, pronto, já estamos online. Usuário root, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prontinho, já estamos online, vamos testar a internet. Já estamos com internet também. Testar DNS. Já estamos também com DNS funcionando. Pessoal, é só isso mesmo. Viram que é super simples, não tem segredo. E tá aí um servidor prontinho para a gente começar a instalar todo o nosso ambiente de laboratório. Grande abraço para vocês e até a próxima. Fiquem com Deus.